primeira coisa que Frankl vai nos dizer é o seguinte, que no século XX o vazio existencial se transformou numa neurose de massa, ou seja, algo que passou a atingir as pessoas de maneira generalizada. Neurose de massa é nesse contexto. A grande neurose de massa do século XIX seria a histeria, por exemplo. No século XX, Frankl está nos dizendo o seguinte, mudou. É outra grande neurose de massa. É o vazio existencial. Então vejam só, esse é um dos pontos. E ele diz o seguinte, o problema que nos leva a encher nossas clínicas, então ele está falando ali como um psiquiatra e psicoterapeuta, é agora o da frustração existencial. Esse é um outro nome que ele vai dar para o mesmo problema. Frustração existencial e vazio existencial são a mesma coisa. E ele diz assim, termo que foi criado por mim em 1955. Essa é uma das coisas que poucas pessoas sabem, porque se fala muito no vazio existencial, esse é um termo comum hoje em dia. Quem foi que criou esse termo? Quem foi que pela primeira vez apresentou o termo vazio existencial? Foi Viktor Frankl, em 1955. Olha só há quanto tempo atrás. E ele diz assim, mas eu já tenho descrito essa condição em publicações que chegam a 1946. Ele está se referindo ali à sua primeira grande publicação depois da guerra, a sua obra-prima, né, onde ele menciona ali já características desse vazio e posteriormente nas edições que virão depois, né, daquela primeira edição, muitas delas têm ali o anexo que já fala de maneira direta da questão do vazio existencial. E ele diz o seguinte, nós, logoterapeutas, podemos dizer que tínhamos consciência do que estava reservado às massas muito antes do que se tornasse um fenômeno, de tão ampla difusão no mundo inteiro. O que é que Frankl nos diz, então? Que os logoterapeutas, a partir dele, já, de certa forma, previram algumas das questões. E eu abro um pequeno parênteses aqui para reafirmar isso. Tem algumas coisas na logoterapia que me deixam extremamente admirado. E talvez essas sejam as duas principais. A primeira, ela é a primeira escola, teoria psicológica, que abre um espaço e lança um olhar saudável sobre a experiência religiosa e espiritual das pessoas. Então, é a primeira escola que faz isso. E segundo, ela é a primeira escola de psicologia que também antecipa qual seria o grande mal do indivíduo contemporâneo. Ou seja, daquele até nos nossos dias. Qual é esse grande mal? Esse grande mal é vazio existencial. Você falar de vazio existencial hoje é quase que senso comum. Não vai ter um psicoterapeuta que vai chegar para você e vai dizer assim, olha, não, vazio existencial não é um problema hoje em dia. Não vai ter um psiquiatra que não vai relatar para você que os seus pacientes em algum momento trazem questões ligadas ao vazio existencial. Mas você falar disso nos anos 40 era realmente algo que antecipava o que estava por vir. E qual é o contexto? Então vamos pensar um pouco na etiologia, no surgimento, em de onde isso vem. A gente vem do século XIX, talvez o auge do processo do desenvolvimento da ciência até então. Mais do que isso, não só o desenvolvimento da ciência enquanto um meio para transformar a sociedade, mas a crença de que a ciência poderia trazer, inclusive, um desenvolvimento moral. É como se fosse uma superação. Saímos do estágio da crença religiosa e entramos agora num estágio de racionalidade, um estágio na crença na ciência. Um avanço. Tem
um material, talvez o autor que eu já li que melhor explica esse processo todo é esse daqui. O Richard Tarnas, no livro A Epopeia do Pensamento Ocidental. Então ele descreve bem aqui toda essa história, tudo que foi acontecendo e como o desenvolvimento da ciência foi trazendo uma crença absoluta no progresso da sociedade, então aquele modelo positivista de se fazer ciência, principalmente. Então muito otimismo e os problemas sendo resolvidos, doenças sendo curadas, grandes descobertas, a eletricidade, o automóvel, o avião. Quer dizer, tudo muito promissor, mas ao mesmo tempo já tinha ali um lado B dessa história, como por exemplo a poluição. Muitos dos próprios cientistas, ou mesmo das pessoas que observavam um pouco mais, viam aquela poluição terrível em grandes cidades industriais, como por exemplo Paris, como por exemplo Londres, e aquilo ali já não era muito normal. As condições de trabalho, que eram terríveis, em sua grande maioria, a própria opressão que o modelo econômico já trazia também. Então não era tudo uma maravilha, como se pensava. A gente tem um momento de crise no próprio modelo de se fazer ciências, muito por conta de de novas descobertas, principalmente no campo da física, que colocaram assim antigas certezas em xeque. Mas o que realmente foi um golpe mortal no otimismo do século XIX, início do século XX, tem ali a Belle Époque acontecendo, etc. O golpe mortal foi o quê? A Primeira Guerra Mundial. Porque nesse ponto, tudo aquilo que até então trouxe progresso começa a ser utilizado para destruir a própria humanidade. Vale lembrar o seguinte, que na Primeira Guerra Mundial, Viktor Frankl era ali uma criança, né? A fase onde ele sai da infância e entra na sua adolescência. De 1914 a 1918, ele nasce em 1905 e, além disso, ele vive em Viena, ou seja, num dos epicentros da Primeira Guerra Mundial, assim, de maneira intensa. Vale lembrar que todo o conflito começa ali com a morte do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Então ele está ali vivenciando aquilo na pele. Ele relata nos seus livros a necessidade que ele e sua família passaram nessa fase. Então ele está vendo isso como um observador direto, como alguém que participa da história. A gente tem a grande crise na economia mundial por conta da crise da Bolsa Norte-Americana de Nova York já no final dos anos 20, estendendo-se ao início dos anos 30, e nós temos no final dos anos 30, do meio para o fim dos anos 30, a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Então, todo aquele otimismo em um espaço de tempo que vai de 1914 até 1945, ele é esmagado. Frankl é um observador em primeira pessoa de todas essas coisas. E ele começa, então, a entender que as certezas, elas não são tão certas assim como as pessoas acreditavam ser. E então ele vai dizer que, em função disso, que o vazio existencial ele é causado principalmente por uma dupla perda. Qual seria essa dupla perda? Primeira, as tradições que serviam como base para o indivíduo agir, elas já haviam sido derrubadas. Isso quando? Isso antes desse período, ou concomitantemente, conforme a modernidade se impõe, principalmente aí do século XIX, né, do início até o fim do século XIX, começo do século XX, as tradições vão perdendo valor enquanto fontes de determinar o comportamento das pessoas. Elas vão sendo questionadas, as pessoas não agem simplesmente porque a crença, porque a igreja, porque os valores políticos me dizem que eu tenho que agir. Tudo isso é questionado. Esse, aliás, é um processo que vem desde lá do final da Idade Média. Bom, além disso, os instintos, qual seria a outra fonte de ação? Os instintos. Os instintos também não são tolerados. O indivíduo não pode simplesmente agir instintivamente. Eu vou lá e eu faço o que eu quero, eu faço o que eu tenho vontade, porque isso não é socialmente aceito. Então, duas fontes de ação, duas fontes de dois nortes que as pessoas poderiam ter,
eles simplesmente não têm mais condições de determinar o que deve ser feito. É uma dupla perda, é isso que Frankl vai nos dizer. E o indivíduo, então, já que ele não sabe mais o que fazer, ele não pode contar com essas fontes de ação, ele se vê em duas situações, ele vai nos dizer. Uma delas é o conformismo, então ele faz o que todo mundo está fazendo, ou o totalitarismo, ele faz aquilo que querem que ele faça. Se a gente for pegar o surgimento do regime totalitário, por exemplo, da ascensão do nazismo, do qual ele presenciou, tem muito a ver com isso. As certezas não são mais o suficiente, mas tem alguém dizendo, é assim, faça isso. E as pessoas fazem, as pessoas têm essa necessidade de algo que lhes preencha essa angústia do vazio. Ou o conformismo, que é quando não tem necessariamente alguém impondo isso, mas você busca copiar o comportamento dos outros. Tanto o totalitarismo quanto o conformismo impedem o desenvolvimento da autonomia do sujeito. Esse sim seria um estado de equilíbrio, o indivíduo autônomo, do grego, né, autonomos, aquele que tem as suas próprias leis, que segue aquilo que ele acredita ser o correto. Ou seja, esse indivíduo não tem vazio, o indivíduo autônomo. Ele está agindo, né, motivado por aquilo que produz para ele, e aí Frankl vai explicar depois, um sentido. Mas o indivíduo que está no vazio, que ele não conta nem com as tradições, ele não conta com os seus instintos, ele se vê vulnerável. E ele acaba sendo levado para essas duas correntes. Voltando então no que eu acabei de falar, vale a pena a gente enfatizar o seguinte: o vazio existencial, ele é o outro lado da moeda, que é uma vida com sentido. Então a gente tem os dois polos, uma vida cheia de sentido, que é de uma pessoa equilibrada. Por isso que Frankl vai propor como a grande solução para os problemas do indivíduo contemporâneo a busca pelo sentido, o encontrar sentido, porque o encontrar sentido tira o indivíduo do vazio existencial. Funcionaria mais ou menos assim. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer então que o outro polo qual que é? Né? É a vida com sentido, e o outro polo é o vazio existencial. Os dois lados da mesma moeda da existência humana. No século XX, na passagem do 19 para o 20, ele entende que isso começa a ter as suas raízes, já no início do século 20. Durante o século 20 isso se consolida, e eu, na leitura que eu faço, no século 21 isso só se intensificou, ainda mais. Por isso que a leitura da logoterapia ela é tão atual, porque o que a gente vê ali está acontecendo no momento. Não é que, como a gente olha, por exemplo, a histeria do século XIX, e aí a gente olha já para o final do século XX e fala, não, a coisa mudou. Não. A gente olha hoje para o vazio que vem surgindo em meados do século XX, e a gente olha que no século XXI ele se intensifica. Por isso a logoterapia ainda é válida. Mais do que isso, ao meu ver, por isso ela é a melhor ferramenta que a gente tem para entender o indivíduo contemporâneo, porque é como Frankl disse aqui, o que enche boa parte das vezes os consultórios de psicólogos e psiquiatras ao redor do mundo é a frustração existencial, é a falta de um sentido que conduz o indivíduo ao vazio. Aí o que mais que ele vai nos dizer como efeitos colaterais desse vazio existencial? Nós temos principalmente três coisas acontecendo: a depressão, a agressão e o vício. E é interessante porque ele está falando dessas coisas nos anos 50, nos anos 60, e se nós formos olhar o cenário atual dos grandes males psicológicos do indivíduo contemporâneo, nós vamos encontrar exatamente o quê? Qual é considerado o grande mal do século? Não é justamente a depressão ou a ansiedade? Agora eu pergunto, a ansiedade muitas vezes não é uma expressão de agressividade, de cobrança excessiva do indivíduo consigo mesmo,
de pressão demais, um indivíduo que se coloca num mundo e em um processo de ação de conformismo, né, e vai seguindo aquela engrenagem que é a vida contemporânea, e ele acaba se agredindo com isso. Então, a depressão, a agressividade e o vício e a toxicodependência em todas as suas formas, desde os remédios que são usados sem muitas vezes uma prescrição, fora de um tratamento, eles são usados realmente para aliviar a dor da existência, e essa não é a função da medicação psiquiátrica. A função é que ela seja um tratamento, mas eles são usados de outra forma e em alguns casos até prescritos de uma outra forma, né? Acho que isso é cada vez menos comum. A gente tem dentro da psiquiatria uma mentalidade cada vez mais positiva em relação à maneira como se usa, como se administra os tratamentos, a combinação dos tratamentos medicamentosos com a psicoterapia. Então isso é um ponto altamente positivo da psiquiatria contemporânea, mas muitas pessoas usam isso, né, de outra forma. E não somente as medicações, mas outras formas de vício e de dependência, como por exemplo as drogas e o álcool. Então vale a pena a gente abrir um pequeno parênteses aqui para falar principalmente do álcool, a glamorização da bebida alcoólica. Se você for olhar para várias das músicas que fazem sucesso no Brasil hoje em dia, nós vamos encontrar justamente letras que falam disso, como se fosse uma coisa legal a pessoa ficar embriagada, perder a consciência. Ah, isso faz parte da vida, isso é normal. E muita gente que coloca isso em prática regularmente, todas as semanas, 2 a 3 vezes por semana, principalmente entre os jovens. Isso é comum. Jovens, eu estou dizendo o quê? Jovem a partir dos seus 18 até os seus 30 e poucos anos de idade. Isso se tornou um problema de saúde pública, o qual muitas vezes se fecha os olhos para isso. E Frankl vai nos dizer o seguinte, que isso sem falar de outras drogas. Então, as drogas sintéticas, por exemplo, que são usadas muitas vezes nas festas, ou drogas mais calmantes, que são usadas para as pessoas relaxarem, mas é uma existência mediada por substâncias que produzem alteração de consciência, as quais o indivíduo não consegue viver mais sem. Percebem? E o que é que Frankl vai nos dizer? Que isso é também uma das consequências desse vazio existencial. É uma tentativa desesperada, muitas vezes, de se preencher a existência com algo. Só que qual é o problema? Essas coisas elas não fornecem sentido. Elas são paliativos. Elas anestesiam o indivíduo. Outra coisa que Frankl vai nos dizer aqui é a compensação sexual. Então, olha o que ele diz, a frustração existencial acaba em compensação sexual. Podemos observar nesses casos que a libido sexual assume proporções descabidas no vazio existencial. Ele está descrevendo isso antes, inclusive, da própria revolução do comportamento sexual dos anos 70. Ele meio que profetizou, mas não é uma profecia, não tem nada de místico nisso. Ele analisou o indivíduo contemporâneo, que nascia ali com a contemporaneidade, e ao mesmo tempo ele identificou quais seriam as consequências disso. E o que a gente vê hoje, o cenário que a gente vê hoje é exatamente esse. Ao mesmo tempo, Frankl não faz somente um diagnóstico, ele propõe um tratamento. Qual que é o tratamento? É a logoterapia, enquanto uma forma de ajudar o indivíduo a encontrar o sentido para a sua existência. Se você olha, isso não é só no Brasil, mas vamos falar na nossa realidade. Se você olha na nossa realidade hoje, na realidade brasileira, o que acontece, por exemplo, com a vida de boa parte dos jovens no que diz respeito à conduta sexual e no que diz respeito à maneira como eles lidam com bebidas alcoólicas e outras drogas. É exatamente isso aqui que a gente vê Frankl descrevendo. É o abuso em ambas as coisas, é uma atitude
sem responsabilidade mediante essas coisas, e é ao mesmo tempo uma forma de compensar algo que nunca vai ser preenchido por essas coisas. Então é um buraco sem fundo. Não adianta o indivíduo inserir um comportamento na sua rotina então ele vai ter muitos relacionamentos e muito intensos, vários, e ele vai estar o tempo todo ocupado com algo que o distraia, com algo que dê a ele uma anestesia da dor existencial, como é o caso de substâncias que proporcionam alteração de consciência, porque o efeito dessas coisas sempre acaba. E essas coisas não têm a capacidade natural de produzir sentido. Por isso o indivíduo cai em um vazio cada vez maior. Então esse é, para Frankl, o grande problema do indivíduo contemporâneo. Como o indivíduo lida com isso? Então qual seria uma solução saudável para o vazio existencial? É a busca pelo sentido.